Olá, galera! A nossa aula de sexta, né? Hoje. E vamos continuar revendo o sistema de numeração decimal, tá certo? Então, prestem atenção. O que vocês forem tendo dúvida, vocês me mandem, tá bom? Lá no grupo do WhatsApp. Ou quem não quiser mandar no grupo, manda mesmo no privado, tá bom? O importante é conversar comigo, porque quando vocês conversam, eu posso dar a presença de vocês, tá bom? Se vocês não mandam nada para mim, eu não tenho como saber que vocês estão assistindo, certo? Então, vamos lá falar comigo, mandar um oi, tá bom? Então, vamos aqui. Ó, a gente estava vendo como funciona o sistema de numeração decimal, não é? Que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito, não é verdade? Só que a gente viu os números 1, 2, 3, os números naturais, não é? Dentro dos números naturais, entre um e outro, acontece que a gente tem os numerozinhos pequenininhos, quebradinhos, né? Imagine que você tem uma unidade, quebra em pedacinhos, né? Ou então, quando você vê a régua, foi o exemplo que eu trouxe aqui na imagem. Quando a gente olha a régua, o 1 centímetro ele é dividido em vários tracinhos. Isso significa que a unidade, o ele tem partes menores, não é? E é isso que a gente vai ver, como funcionam essas partes menores, né? Que são os números decimais, tá bom? São décimos, são centésimos e são milésimos da unidade, tá bom? Então, vamos ver aqui mais exemplos. Aqui o que eu tenho? Quando a gente vai fazer uma compra de alguma coisa, sempre vem uma tabelinha com alguns dados, como por exemplo, aqui ó, eu tenho o preço, eu tenho peso, eu tenho a validade, eu tenho a data de fabricação, o peso líquido, né, que é o peso só do objeto, fora a embalagem. Eu tenho quanto o meu produto tem de água, de caloria, de proteína, de gordura. Essas informações são importantes. E a gente tem que ter noção dos números decimais para poder identificar a quantidade que tem ali, tá bom? Então, se eu tenho um número, por exemplo, 30,2, cadê meu pincel? Se eu tenho o número 30,2, isto quer dizer que eu tenho 30 unidades e mais 2 décimos, né? Eu tenho uma unidade dividida em 10 partes, onde eu peguei duas, são 2 décimos, tá bom? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 0,67 de proteína e de gordura. Isso significa que eu não tenho nem 1 grama. Eu tenho um pouco mais da metade de 1 grama. E o que é que seria a metade de 1 grama? Né? A metade de um inteiro, né? Na verdade. Seria 0,5, não é? É como eu ter R$ 1 e pegar 50 centavos. Se você vai escrever 50 centavos, você tem que escrever assim, ó, 0,50, não é? Isso significa 50 centavos, né? Quando a gente está falando de dinheiro, aqui, ó, não é? Então, os números decimais, eles estão presentes em toda parte. Você vai comprar aqui, ó, é R$ 4,92. Você vai dar só R$ 4? Não. Você vai dar só R$ 5 ou R$ 5? Não vai dar R$ 5. Porque se você der R$ 5, você vai estar dando mais dinheiro. Se você der R$ 4, você vai estar dando menos dinheiro. Então, é uma parte quebrada do inteiro, tá bom? Vamos ver aqui como é que ele funciona. Números decimais, isso aqui eu já expliquei, eu estou revisando. São chamados assim porque os algarismos escritos à direita da vírgula representam uma fração decimal.
Para entender, vamos usar o material dourado e considerá-lo como inteiro. Ó, imagine que aqui seja um inteiro, tá bom? Então, dividindo o inteiro em 10 partes iguais, a gente tem o quê, ó? Eu tenho essas fileirinhas aqui, ó, como se fossem umas folhas. Cada parte dessa, se eu dividir em 10, cada parte dessa vai ser 0,1, né? Vai ser um décimo. Então, os números decimais costumam ser assim. Eu tenho uma unidade, o 1 completo, e eu divido ele em partes e pego uma parte, tá bom? É nessa ideia que a gente tem que partir e é essa a ideia que a gente tem que lembrar. Ah, professora, mas se eu pegasse duas partes de 10, o próprio nome já está dizendo. Eu ia ter a fração 2 de 10. Como é que eu ia escrever ele? Eu ia escrever 0,2, tá bom? Então, os números decimais, sempre desse jeito, tá certo? Ah, professor, se eu pegasse 9 partes, a mesma coisa, 9 de 10, que eu ia escrever quanto? 0,9, tá bom? É fácil, é mais para vocês relembrarem, tá bom? Também porque vocês estão vendo isso aqui na TV. Ó, números decimais são caracterizados pela presença da vírgula. Então, quase sempre, quase sempre que eu tenho a presença da vírgula, eu tenho um número decimal, tá bom? Como é que ele funciona, esse número decimal? Ele tem duas partes, certo? Que partes são essas? A parte inteira e a parte decimal. A parte inteira aqui, ó, é o que vem antes da vírgula e a parte decimal é tudo o que vem depois da vírgula. Então, como é que eu vou ler o número decimal? Eu vou ler 1 inteiro e 345, tá bom? Ou 1,345. 1 inteiro e 345. Como é que eu vou chamar esse 345? Décimos, centésimos, milésimos, tá bom? Eu não tenho unidade aqui. Eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Então, como eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu vou chamar de milésimo. 1 inteiro, 345 milésimos, certo? Ó, aqui eu tenho uns exemplos. Por exemplo, o 4,9. Onde é que ele vai estar aqui na minha reta? 4,9 é 4 inteiros e 9 tem uma casa, então vai ser décimos, né? 4 inteiros e 9 décimos. Então, ele está pouco antes do 5, não é não, ó? Onde é que ele está, ó? Ó, tá vendo? Ele vai estar aqui. Vamos ver outro número. 3,3. 3 inteiros e 3 décimos. Onde é que ele vai estar? Vai estar entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 3,5. Não é? Porque 3 é menor que 5. Então, ó, ele chegando aqui, ó, amarelo queimado, ó. Tá bom? Próximo número, 5,5. Onde é que ele vai estar? Ele vai estar entre o 5 e o 6, não é? É um número maior do que 5 inteiros e menor do que 6 inteiros. Como ele está bem em cima do 5, ó, ele é o próprio do meio, ele é o 5,5. Outro número, 0,5. Eu não tenho nenhum inteiro. Eu tenho algo menor que um inteiro. Como ele já disse que é o 0,5 e eu sei que o 0,5 é a metade de 1, onde é que ele para? Bem aqui, tá bom? O que mais que a gente tem? 4,1. 4 inteiros e 1 décimo. Então, se eu digo 4 e 1 décimo, ele vai estar um pouco depois do 4, tá bom? 1,7. Algo maior que 1, menor que 2. Ele vai estar onde? Entre 1,5 e 2, né? Porque o 7 é maior do que 1,5. Então, eu vou contar 1,6, 1,7. Bem aqui, ó.
Olha ele chegando. Colocar errado, mas era para ter saído bem aqui. Bom? O 2,4 é algo um pouco antes do 2,5. Olha ele aqui chegando. Tá bom? Então, não é difícil, é simples, é fácil, é rápido para aprender, tá bom? Por isso eu trouxe aqui uns exemplos. Deixa eu só escrever aqui para vocês que eu tenho 3 casas depois da vírgula. Eu tenho décimo, se for só uma casa, centésimo, se for 2 casas, e milésimo, se for 3 casas. Aqui eu vou colocar um i de inteiro, tá bom? Eu vou ter décimo, centésimo e milésimo. Se eu escrever aqui o 0,26, esse é o exercício de hoje. Eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, tá bom? Vamos lá, como é que eu vou ler aí? Eu vou ler 26 centésimos, não é? Não, eu mesma vou escrever que eu quero colocar outra tarefa. Então, eu vou escrever, vou falar aqui para vocês. Aqui eu vou ler 26 centésimos. Por quê? Porque eu tenho 2 casas, então eu ia escrever mais ou menos assim, não é? Então, eu paro no centésimo, então eu tenho 26 centésimos. Na letra B, eu tenho um número antes da vírgula, ou 1. Então, eu vou ler 1 inteiro e 9, o quê? Eu tenho 2 casas. Então, eu vou ler centésimo. 1 inteiro e 9 centésimos. Tá bom? Na letra C, eu tenho o quê? Eu tenho nenhum inteiro, né? Mas tenho 106 depois da vírgula. Então, eu vou dizer que eu tenho 106 milésimos, porque aqui eu tenho 3 casas, tá bom? Então, milésimos. Na letra D, eu tenho 12 inteiros e 8 décimos, tá certo? Então, 12 inteiros e 8 décimos, porque é só uma casa. Quando eu estou tratando de decimal, o décimo é maior que o centésimo, maior que o milésimo, tá bom? É ao contrário do que o décimo ser maior do que o centésimo, ser maior do que a unidade de milhar, que é a dezena de milhar, todos, né? Eu tenho uma ordem de um maior que o outro. Mas aqui, na parte decimal, é diferente. O décimo é o maior, seguido pelo centésimo, seguido pelo milésimo. Tá bom? Então, um milésimo é algo bem pequenininho, porque é uma parte de 1000. Um centésimo é algo um pouco maior, porque é uma parte de 100. E o décimo é grande, um pouco mais. Por quê? Porque ele é uma parte de 10. Tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. Faça um X no maior dos números. Vamos lá. Quem é o maior aí na letra A? De cara, você olha primeiro o número inteiro, tá bom? Se ele tem parte inteira, é claro que ele vai ser maior. Por exemplo, aqui eu tenho 0 inteiro e 0 inteiro. Então, eu tenho que comparar a parte decimal. Aqui eu tenho 34 centésimos. A minha dica é preencha de zeros para ficar tudo na mesma quantidade de casas, para eu poder comparar. Tudo em milésimo, 340 milésimos, 400 milésimos, 109 milésimos. Quem é o maior? 400 milésimos, tá bom? Na letra B, eu tenho parte inteira, não tenho parte inteira, então não é esse o maior, e tenho parte inteira de novo. O que é que eu faço agora? Eu tenho aqui, ó, 1,4, eu vou completar com 2 zeros, e eu tenho 0,41. Então, quem é maior, 400 ou 41? 400. Então, o maior vai ser a letra B. Na letra C, eu tenho 2, 2 e 2 na parte inteira, não é? 2, 2 e 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar a parte decimal. Vou preencher aqui os zeros, ó. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 9, né, na minha parte decimal. Eu tenho 90 e tenho 900. Então, quem é o maior? 900. Tá bom? Então, quando chegar na hora do exercício, lembrem disso. Façam direitinho, tá bom?
e até terça-feira, certo? Então, beijão, espero que tenham relembrado.